a respeito de um tema que eu considero extremamente importante, que é sobre transição planetária. Eu tenho certeza de que as pessoas que frequentam as casas espíritas, assistem palestras espíritas, já devem ter ouvido, com certeza, algum orador aqui na frente já fazer a sua explanação, desenvolvendo esse tema. Mas é um tema bastante importante para os nossos dias de hoje, não é? Porque a gente ouve falar tanto sobre transição planetária, imaginando que a Terra está passando por essa fase de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas a Terra não vai passar por uma fase de transição, nós estamos vivendo a fase de transição. Basta a gente lançar olhos, né, para tudo que nós estamos observando na nossa sociedade, no mundo, no planeta que a gente vive. Nós estamos vivendo uma fase extremamente turbulenta, meus amigos, vocês concordam comigo? A gente talvez nunca tenha visto tanta desavença, tantas coisas negativas acontecendo, tantos valores sendo reavaliados, não só lá fora, né, na sociedade, no mundo, nas relações entre as nações, nas questões econômicas, mas dentro de cada um de nós. Né? Porque a transição planetária ela vai acontecer coletivamente no nosso planeta, mas a gente está aqui vivendo esses momentos de reavaliação interna. Então, como será que internamente essas coisas também estão acontecendo? Que mudanças internas nós estamos vivendo nos nossos valores, no nosso processo individual de reflexão sobre essa mudança que nós temos que fazer individualmente também. Então, um pouquinho a respeito disso que a gente vai falar, recordar que nós temos essa obra, né? Isso é capa de um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que psicografa através do médium Divaldo Pereira Franco. Esse livro muito interessante, quem não leu, né, vale a pena ler. É um livro que traz muita informação bacana a respeito desse tema. E uma das frases que ele diz é exatamente essa, olha, vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então nós não vamos ficar esperando essa fase acontecer, ela está acontecendo. Né? Nós estamos tendo, talvez, eu diria, o privilégio de vivenciar essa fase e colaborar para que essa transição aconteça da melhor forma possível no nosso planeta. Será que nós estamos fazendo? De que maneira nós podemos estar contribuindo para isso? Muito bom. Toda essa fase turbulenta, né, toda essa questão de valores sendo reavaliados, faz parte de todo um esquema evolutivo que a gente tem, não só para os espíritos individualmente, mas para os mundos coletivamente. Então a gente tem, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, que é uma obra básica de Allan Kardec, classifica o grau de evolução dos mundos. Então, a Terra, né, que é o planeta que a gente vive, passa por essas etapas evolutivas também. Nós já fomos, né, como a gente sabe, um mundo primitivo. Na época em que a Terra estava se formando, na época em que a vida começou a aparecer na Terra, os primeiros seres vivos, os primeiros seres humanos, nós já fomos homens primitivos. Mas, né, o progresso acontece, a evolução se processa e nós não somos mais mundo primitivos. A Terra passou a ser um mundo de provas e expiações. Não é o nosso objetivo detalhar a respeito de cada mundo desses, mas só mostrando para vocês essa escala evolutiva dos mundos. Todos nós aqui estamos, né, sabendo muito bem o que significa prova e expiação. São os testes, são as contas a pagar do nosso processo evolutivo. Então, isso tudo a gente está vivendo. Nós sabemos muito bem o que é passar por provas e expiações na nossa vida cotidiana aqui. Mas o próximo passo nessa escala evolutiva é a Terra se transformar num mundo de regeneração. E observem que a cada passagem dessa, a gente enfrenta, então, uma fase de transição. Nada se dá bruscamente, nem no processo evolutivo individual de cada espírito, nem no processo evolutivo dos mundos. Tudo bem, mas eu queria, né, ressaltar para vocês, para a gente entender um pouquinho melhor toda essa questão tão importante da transição planetária, dessa fase
da transição planetária, porque toda essa fase foi predita por Jesus. Jesus, no seu último sermão, no chamado sermão profético, já quando ele estava às vésperas de ser preso e crucificado, ele, fez uma fala super importante que está lá nos 3 evangelhos sinóticos, que a gente chama, Mateus, Marcos e Lucas, e um texto bem complexo, muito simbólico, como a gente já viu e sabe, para quem já leu, mas lá Jesus traz toda a informação e os detalhes do que iria acontecer nesse futuro da humanidade. É muito bacana a gente ler o sermão profético, muito importante, tá? E dentro do sermão profético, Jesus apresentou 4 parábolas. Olha que interessante. Uma delas a gente vai estudar hoje aqui, porque eu penso que ela traz uma informação valiosa para a gente fazer a nossa reflexão pessoal a respeito de como a gente está se comportando nessa fase de transição e o que a gente pode fazer para isso. Essa parábola é conhecida como a parábola das 10 virgens. E ela tem, como toda parábola, um contexto simbólico. As parábolas acabaram sendo um recurso pedagógico que Jesus se utilizou para passar determinados ensinamentos que ele não poderia falar textualmente, com detalhes como hoje a gente tem condição de entender. Imagine isso há 2000 anos atrás, as pessoas totalmente sem informação filosófica, científica, cultural, super precária. Então ele tinha que se utilizar de elementos simples para passar determinados ensinamentos. E ele fez isso com maestria. As parábolas são um conjunto de ensinamentos de Jesus, talvez dos mais valiosos, junto com o conjunto dos seus sermões. Não é? Então a parábola das 10 virgens é uma parábola bem interessante. A gente vai ver alguns detalhes dela aqui. Ela é classificada como uma das parábolas de vigilância, porque em vários momentos nesse sermão, meus amigos, Jesus destacou a necessidade da gente estar vigilante, especialmente nessa fase que nós chamamos então de transição. Ele disse lá, olha, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o Senhor, nesse final dos tempos. Estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Então a gente fica com esse alerta já de Jesus para a gente fazer uma reflexão. Então, ok, essa fase de transição está acontecendo. Quando virá toda essa transformação então da Terra para um mundo de regeneração? Como que isso vai acontecer? Como eu vou saber que isso vai acontecer? Será que está acontecendo de verdade? Numa segunda parábola desse sermão profético, Jesus fala da parábola da figueira. Então ele diz assim, quando você olha para uma figueira, uma árvore, qualquer poderia ser, mas ele lançou mão da figueira porque era uma árvore comum naquela região. Ele falou assim, quando você olha para uma figueira e os galhos tenros começam a dar folhas, é sinal de que o verão está chegando. Essa é a parábola da figueira, tão simples. Então ele diz assim, quando vocês perceberem que as coisas que eu estou falando agora, predizendo agora, estão acontecendo, é sinal de que o fim dos tempos, que ele chamou, estaria para acontecer. Então é muito claro a gente ler o sermão profético, comparar com o que a gente está vivendo hoje, a gente vai perceber que as coisas estão chegando. Nós estamos no limiar da nossa fase de transição. Muito bem. Só localizando culturalmente algumas informações para vocês, Jesus vai falar de uma festa de casamento nessa parábola. As 10 virgens, elas eram convidadas, provavelmente da noiva, e elas então tinham uma participação nessa festa de casamento. As festas de casamento naquela época eram muito diferentes das nossas, tá? Festas costumavam durar até uma semana inteira de comemorações. E as jovens moças daquela região, da cultura do Oriente Médio em geral, elas estavam aptas e preparadas para o casamento, supostamente, aos 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, uma menina, convenhamos, já poderia ser desposada, tá? Os casamentos eram contratados, as famílias faziam acordos para esses casamentos, como a gente sabe que historicamente
aconteceu e ainda acontece. Os jovens, os rapazes, a partir dos 18 anos. Então era toda uma combinação, né, de noivado. Os noivados costumavam ser longos. Então você contratava um casamento, ok, aos 12, aos 18 anos, mas esse casamento poderia acontecer só daí a 3, 4 anos. Tinha todo um processo ali legal, né, do dote, dos acordos financeiros entre as famílias. Enfim, chegado o momento das bodas, acontecia também um ritual muito comum nas pequenas cidades e que Jesus trouxe para essa parábola. Esse ritual, muito simples, consistia no seguinte: o noivo, no dia da festa do casamento, ele se dirigia para a casa da noiva. Ele já estava paramentado, tinha lá as roupas especiais, as vestes nupciais do noivo e da noiva. Então o noivo se dirigia para a casa da noiva. Lá existia uma pequena cerimônia, né? Vamos dizer assim, um protocolo em que eles ficavam juntos, faziam uma pequena ceia junto com a família da noiva. E depois disso, os convidados, uma grande parte dos convidados desse casamento, ficavam na porta da casa da noiva. E quando o noivo, a noiva e a família da noiva saíam, existia assim uma procissão que passava por toda a cidade, o noivo e a noiva na frente, muitas vezes montados sobre um animal, as outras pessoas a pé, seguindo esse cortejo que saía da casa da noiva e ia para a casa do noivo, onde então haveria realmente a celebração do casamento. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a gente vai ver essas 10 virgens, né, essas 10 jovens moças, presentes na porta da casa do noivo, esperando a chegada do noivo e do cortejo, que ia se dirigir para lá, para essa festa de casamento. Então, claro que elas eram convidadas, e muitas vezes essas 10 moças virgens, elas eram as futuras candidatas aos casamentos. Era quase uma apresentação social, né? Olha, aquelas jovens moças que estão lá com as lamparinas na mão, esperando o noivo na entrada da casa dele, são o cortejo, né? O grupo de moças futuras candidatas aí ao casamento. Muito bom. Então vamos ver como que Jesus apresentou essa parábola. Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que se preparam para estar na porta da casa do noivo. Dessas 10, 5 são virgens prudentes e 5 são virgens tolas ou imprudentes. Por que ele decidiu assim, né, classificar assim? As 5 virgens prudentes, elas levavam na mão a lamparina, porque o casamento era à noite, tinha que ter uma lamparina lá para iluminar, né, o caminho onde elas estavam. E elas levavam junto das lamparinas uma vasilhinha de azeite, para que se o azeite acabasse, elas encheriam de novo a vasilhinha para a lâmpada não se apagar. E as outras 5, Jesus falava, são virgens tolas ou imprudentes, que saíram para o cortejo lá e ficar na porta da casa do noivo sem a vasilha de óleo sobressalente. Quando elas chegaram na porta da casa do noivo, elas ficaram esperando o noivo, a noiva e o restante dos convidados. Mas começou a demorar demais. O noivo começou a se atrasar demais e elas acabaram cochilando, todas elas. Elas cochilaram por um tempo, que não se sabe quanto, quando de repente houve um clamor na rua dizendo assim: o noivo vem chegando, o noivo vem chegando. E aí então elas todas acordaram, levantaram, e aí foram acender de novo as lamparinas, né? O que aconteceu? As que levaram o óleo excedente encheram a vasilhinha e acenderam a lâmpada de novo para receber o noivo, a noiva e os convidados. E as imprudentes foram acender a sua lâmpada, não tinha mais óleo, as lâmpadas não puderam ser acesas, né? As virgens imprudentes ou tolas olharam para as colegas, as outras 5, e disseram assim: me empresta um pouquinho do seu óleo para que a gente possa encher a nossa vasilhinha? E as outras disseram assim: não,
não vou emprestar porque aí vai faltar para todo mundo e a nossa lâmpada vai apagar também. Se você quiser, vai lá na cidade e compra óleo para você acender a sua lâmpada. Tá? Essa foi a resposta delas. E aí as outras 5, então, as imprudentes, saíram correndo procurando óleo, porque a festa ia começar e elas precisavam estar com as lamparinas acesas. Nesse meio tempo em que elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. Encontrou as 5 prudentes e aí convidou para que elas entrassem na casa junto com todos os convidados, porque a festa de casamento ia começar. Todo mundo entrou, a porta foi fechada. E aí as 5 imprudentes chegaram, elas conseguiram óleo. Chegaram, bateram na porta dizendo assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo em resposta disse assim: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí Jesus completa essa parábola dizendo assim: então, ficai vigiantes, vocês, todos nós, porque a hora em que o noivo vem, ninguém sabe. Essa é a parábola. A gente já teve aqui no Kardec um orador explorando o conteúdo dessa parábola, né? Eu acompanhei a palestra dele pela internet, né? Acho que é o André Luiz Sobreiro, se não me engano o nome dele. Ele veio numa quarta-feira, há uns 4 anos atrás. Eu assisti a palestra dele, muito interessante, um estudo belíssimo, bem aprofundado sobre cada passagem dessa parábola, né? Aproveitei muito das informações dele, mas a gente vai fazer um foco um pouquinho diferente aqui. Vale a pena a gente começar a entender, né, alguns detalhes dessa parábola para ver o que isso tem a ver com a nossa questão pessoal na transição planetária. Obviamente, só para a gente ter clareza disso, as mulheres lá no Oriente Médio, lá na região da Palestina, em que Jesus vivia e contou essa parábola, elas não saíam nunca à noite sem uma lâmpada, sem uma lamparina, obviamente. Tá? Porque, veja bem, mesmo naquela época, existiam perigos à noite para uma mulher andando sozinha ou mesmo acompanhada por uma outra mulher. Então, imagina só, uma mulher sozinha, sem uma luz, o que ela estaria fazendo a essa hora da noite, no escuro, andando numa rua sozinha? Era uma questão estranha. Então, as mulheres, tradicionalmente, se tinham que se deslocar pelas ruas à noite, ou elas andavam em grupos de mais de uma pessoa, mulheres principalmente juntas, ou elas realmente, e todas carregavam uma lamparina. E elas não andavam com a lamparina baixa, elas andavam com a lamparina perto do rosto. Porque não era só uma questão de não tropeçar pelo caminho, era uma questão dela ser identificada. Né? De falar assim, ó, eu estou com a minha lamparina, estou fazendo tudo que é certinho. Ok? A gente viu culturalmente também, essa era uma questão muito clara para todos daquela época, por isso que Jesus usou essa figura. Se você sai com uma lamparina, isso tem uma quantidade de óleo. Se esse óleo acabar, a lamparina vai apagar. Então, é de bom tom ou é de ser previdente você andar com a lamparina, as mulheres, mais a vasilhinha de óleo, né? Ou amarrada no vestido, ou na outra mão, enfim. Elas tinham realmente esse hábito, só mesmo as imprudentes acabaram cometendo aquele deslize. Curiosamente, se vocês lembrarem, o noivo chegou à meia-noite. Está descrito lá no texto do Evangelho. Né? E eu pergunto para vocês, será que é um horário habitual? Tanto não era habitual, meus amigos, que elas acabaram dormindo de tanto esperar. Então, claro que essas festas elas começavam ao entardecer, esperando o sol baixar, e aí o noivo ia na casa da noiva, depois voltava para a casa dele com todo mundo. Mas vamos imaginar que lá pelas 8, 8h30, né, o noivo estaria de volta já e a festa do casamento já ia começar. Mas o noivo chegou à meia-noite. Esse detalhe não deve passar despercebido da gente. Por quê? Significa assim que foi num horário não esperado. Tá? Um horário tarde da noite. Naquele horário que poderia, assim, a gente imaginar, não vai vir mais. Não vai acontecer mais casamento.
Então, preste atenção nos detalhes. Houve um clamor, né? Então, não foi assim, ó, acorda que o noivo vai chegar. Não, foi assim, ó, né? Um clamor geral dizendo assim, o noivo está chegando. Foi um estardalhaço de notícias, né? Claro que isso seria um símbolo para nós, essa chegada do noivo tão tarde, nesse horário inesperado, né? Que a gente não está aguardando, não imaginaria que chegaria aqui. Eu fico perguntando se as noivas, se as virgens imprudentes encontraram à meia-noite uma loja aberta para comprar óleo. Será que as lojas estariam abertas? Não é? Mas elas conseguiram óleo, porque a parábola diz que elas voltaram para bater na porta, então elas trouxeram, de alguma forma elas conseguiram os óleos, né? Para repor as suas lamparinas. E é muito interessante todo o aspecto simbólico que a gente tem nesses textos, meus amigos. Então, esse número 10, por exemplo, ele tem também o seu significado. Assim como alguns outros números sempre estão presentes ali nos textos do Evangelho. O número 7, por exemplo, né? Que a gente deveria não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, significando assim, perdoar sempre. Então, esses números têm uma simbologia. O número 10 também está presente em vários momentos no Evangelho. Tá? Aqui na parábola das 10 virgens. Por que não foram 5 virgens? 20 virgens? Era 10 virgens. Né? Jesus, bom, vamos lá, destacando lá. Se a gente for lembrar, no Velho Testamento são 10 mandamentos da lei de Deus. Moisés apresentou 10. Por que ele não apresentou 15? Poderia ter, né? Multiplicado esses mandamentos, detalhado mais os mandamentos. Não, foram 10. Tá? Existe uma outra parábola do devedor implacável, né? Que ele deve 10 mil talentos. Talento era uma moeda de conversão da época, né? Então 10 mil talentos, como dizer assim, uma dívida que nunca poderia ser paga, uma dívida impagável. A parábola das minas, olha que tem várias citações. 10 servos, 10 empregados, recebem cada qual 10 minas, né? 10 formas de multiplicar esse dinheiro. Então, em vários momentos a gente tem esse número 10. Lembram da cura dos 10 leprosos? Jesus passando por uma cidade, um grupo de 10 leprosos procurou a cura, Jesus curou os 10. Apenas um voltou para agradecer, que era um leproso samaritano. Tá? Então, alguns estudiosos acreditam que essa simbologia do número 10 representa, assim, toda a questão da inteireza, do todo, de um conjunto completo. Alguns estudiosos dizem que, se você tivesse 10 pessoas juntas, você poderia começar uma festa. Você poderia começar uma pregação na sinagoga se você tivesse 10 pessoas lá dentro. Então, esse 10, né, representa um número significativo de um conjunto de pessoas. Agora, claro que a gente tem uma simbologia dessa parábola, né? A gente vai rapidamente apresentar aqui. Quem seria o noivo? Qual a simbologia do noivo nessa parábola? Todos os autores concordam que o noivo é o próprio Jesus. Né? É Jesus que está chamando para essa festa de casamento que a gente vai ver aqui. A própria festa de bodas, dentro desse contexto, então, que nós estamos estudando hoje aqui de transição planetária, seria a própria Terra regenerada. Então, entrar nessa festa, ter a credencial para entrar nessa festa, significa assim, que a gente vai estar vivendo na Terra regenerada. A gente foi, né, a gente teve a credencial adequada para entrar lá. Nós somos prudentes para estar lá, participando da festa. A gente foi prudente em permanecer na Terra regenerada depois da transição. O que seria o óleo das lâmpadas? Qual a simbologia que a gente poderia trazer, né? Claro que o óleo que eu levo, que eu carrego, é a minha própria luz interior. Sou eu que sou responsável em manter acesa a minha lamparina. Se eu não for previdente, se eu não for uma pessoa preocupada em construir isso na minha vida, esses valores, essas boas obras, esse processo de iluminação, essas conquistas interiores que vão fazer a minha lâmpada permanecer acesa, ela vai se apagar.
E se ela se apagar, eu não consigo entrar na festa. Se eu não tiver a lâmpada acesa, a porta vai fechar. E eu não vou ter tempo, não vai ter tempo para, nem que eu for correndo buscar o óleo, apressadamente no último momento, não é assim que as coisas funcionam, como a gente viu apresentado na parábola. As 10 virgens, existem várias possibilidades de você interpretar, não é? Eu vou trazer uma delas, porque assim, as 10 virgens que estavam lá na porta esperando o noivo e toda a família, elas não eram convidados comuns, né? Era uma comitiva especial de recepção do noivo e de todos. Então, alguns acreditam que as 10 virgens representam aqueles candidatos, né, preparados para construir o processo de regeneração na Terra. Então, nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer tantas coisas, de saber tudo o que está acontecendo em vias de acontecer, a gente tem esse papel, a gente sabe disso. Agora, nós estamos sendo prudentes ou imprudentes? Né? O que significa isso? No livro Transição Planetária, existem muitas informações legais, tá? Obviamente que se refere a Jesus e o sermão profético. Lá nesse sermão e no livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele destaca, né, que muitas mudanças vão acontecer nesse período. Mudanças que são naturais em qualquer fase de aperfeiçoamento de um mundo, de um planeta, tá? Mudanças físicas e mudanças morais. As mudanças físicas, quer dizer, a Terra, se a gente estuda a sua história geológica, a gente vê que existe todo um processo de transformação ao longo do tempo, né? A mudança dos continentes, a estabilização geológica através, né, dessa movimentação das placas tectônicas da superfície, toda a questão dos terremotos, dos vulcões. São fatos corriqueiros na história geológica da Terra, mas os espíritos nos advertem que nas fases de transição, essas mudanças físicas elas acontecem mais aceleradamente, para trazer realmente uma mudança e uma estabilidade maior nessa fase que se inicia. Mas principalmente as mudanças serão morais. Então, meus amigos, eu convido vocês e nós todos a refletirmos se será possível o mundo como está hoje se sustentar desse jeito. Será que a humanidade aguenta viver nesse esquema que nós estamos vivendo hoje? A gente está vivendo no fio da navalha. É um indivíduo apertar um botão, nós temos uma guerra atômica, nuclear. Uma decisão, né, mais mal pensada por parte de determinados líderes e tudo mais, a gente tem o rompimento de um equilíbrio geopolítico no planeta. Não é? A gente vive instabilidades climáticas, fome, né, desastres naturais, ausência de chuvas, excesso de chuvas, toda aquela questão que envolve a vida diária da humanidade e gerando uma série de distúrbios e de questões, né, que ficam instáveis na nossa vida. A gente não consegue, não vai conseguir sustentar esse modelo por muito mais tempo. As mudanças virão, estão acontecendo, tá? Principalmente as morais, né? A gente vai ver ainda. O Manuel Filomeno de Miranda, ele confirma informações já de outros espíritos, dizendo que, a partir dessa fase, ou seja, início do século XXI, a gente teria uma reencarnação em massa de espíritos que já viveram na Terra, mas que são espíritos ligados à filosofia, grandes missionários da ciência, da tecnologia, grandes nomes da história da humanidade que já fizeram uma contribuição lá no passado, eles estariam reencarnando nessa fase para acelerar esse processo de transição e evolução do nosso planeta. Então a gente vai ter a presença desses espíritos nobres e mais evoluídos, não espíritos purificados e santos, porque a Terra não é mundo para esses espíritos, mas espíritos que já conseguiram, sim, né, avançar no seu processo evolutivo em muitos aspectos, eles vão reencarnar em massa. Vocês lembram a previsão do próprio Chico Xavier? Ele dizia assim, olha, sabe o Emmanuel,
o mentor do Chico Xavier, ele iria reencarnar no início dos anos 2000. Muito provavelmente reencarnou, está reencarnado. Então imagina só, espíritos que reencarnaram por volta do ano 2000, hoje eles têm 18 anos. Mais 10 anos, eles são adultos colaborando plenamente na sociedade onde eles estiverem inseridos, na nossa sociedade. Então a gente vai viver esse momento de contato com essas entidades no mundo, tá? Mas o Manuel Filomeno de Miranda apresenta uma outra informação interessante para o processo de transição planetária. Ele diz, ao lado desses espíritos que são da Terra, a gente vai receber uma leva de espíritos vindo de um outro sistema planetário, que ele chamou, né, e a gente conhece, do sistema da estrela Alcíone, que faz parte lá de uma constelação das Pleiades. Tá? Então, ele falou, o que esses espíritos vão vir fazer aqui na Terra? Eles pertencem a um outro sistema planetário, bem mais evoluído do que o nosso. Eles começarão a se reencarnar também em grande número aqui na Terra, para desempenhar missões específicas, para também fazer uma colaboração maior no nosso processo de transição e evolução planetária. Eu fiquei pensando, né, e gostaria de perguntar para vocês, mas por que tem a necessidade desses espíritos se reencarnarem nessa fase? Por que tem que vir espíritos de um outro sistema planetário ajudar na nossa evolução? Qual é a diferença? Já não vão reencarnar espíritos da Terra aqui preparados para nos ajudar na evolução? Por que teria que vir gente de outro sistema planetário? O próprio Manuel Filomeno de Miranda dá a resposta no seu livro. Ele diz assim, esses espíritos eles não têm compromissos reencarnatórios na Terra. Então eles vêm realmente com um passado que não pertenceu à Terra, eles não têm vínculos, eles não têm resgates de nenhuma forma para cumprir aqui. Eles vêm realmente numa missão a desempenhar. Então eles não têm obstáculos como a maioria de nós enfrenta, e muitos, né, a gente sabe disso, mesmo aqueles que são mais evoluídos na parte da filosofia e da ciência, mas são espíritos que pertencem à evolução da Terra, eles têm questões ainda a serem resolvidas aqui. Esses daqui não. Eles estão num outro grau evolutivo e não têm essas amarras de processos, né, vinculados ao planeta Terra. Tá? Alcíone, né, se a gente procurar, é uma estrela. Na verdade, não é uma estrela. É um conjunto de 4 estrelas que giram uma ao redor da outra. 2 grandes estrelas, bem maiores que o Sol. Elas giram bem próximas uma da outra. E 2 anãs brancas, que são estrelas bem pequenas, que giram por fora do sistema. E aí a gente tem, obviamente, como se imagina, os planetas que giram ao redor dessas estrelas. Distância de Alcíone, 368 anos-luz da Terra. Vocês lembram da Capela? O livro do Emmanuel que falou que a Terra recebeu espíritos de um sistema planetário chamado Capela, né? Capela é uma estrela de uma outra região do universo. Olha só como as coisas são muito mais amplas e a gente não tem essa noção. Quer dizer, por que é de Alcíone e não de outra estrela? Algum vínculo existe no processo evolutivo desses mundos, né? Por que a gente recebeu de Capela? Capela, a distância, 42 anos-luz da Terra, né? Mais perto, vamos dizer assim. Mas, enfim, está aí a informação do Manuel Filomeno de Miranda. Como eu falei para vocês, a transição vai envolver aspectos morais e físicos. A Sueli Caldas Schubert, que é uma autora muito boa, né, que a gente tem na doutrina espírita, encarnada, já falou aqui no Kardec várias vezes, ela lançou um livro justamente comentando a obra Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, que é um livro duplo ali praticamente, que se seguiu ao primeiro. Então ela fala, né, que a gente vai viver realmente momentos de convulsão física no planeta, um aumento desse número de terremotos, de vulcões, de desastres naturais, tudo porque o planeta está se acomodando mais para essa nova fase. Uma melhoria nas organizações sociais, né? uma manutenção de futuras gerações.
Como que as futuras gerações vão viver nesse planeta? Vão subsistir através de que forma? Através de que tipo de sistema econômico, agrário, utilização de água, da energia? As coisas têm que mudar. É insustentável o modelo que a gente vive. Não é? E aí, então, eu queria destacar alguns valores que também estão contidos ali no Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, para a gente se perguntar agora, meus amigos, o seguinte: e nós? Será que nós estamos alinhados com esses novos valores da transição planetária? Vamos começar falando um pouquinho dos aspectos mais gerais. Obviamente que a Terra, num mundo de regeneração, será um planeta onde as questões da ecologia vão ser extremamente importantes. Porque se a gente não tiver esse olhar, né, de que a Terra é o nosso lar, que a gente tem que cuidar disso, que nós fazemos parte da Terra, não é ela que nos pertence. Nós é que fazemos parte do sistema biológico de vida nesse planeta. A gente tem que respeitar esse sistema e não fazer o que nós estamos fazendo. Se a gente continuar nesse ritmo, vai haver uma quebra, uma ruptura do equilíbrio ecológico, as consequências virão. A própria questão da alimentação. Então, hoje, a gente percebe já muitas pessoas se tocando de que a gente precisa cultivar uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais orgânica, uma alimentação mais livre de tantos compostos artificiais, porque o corpo precisa dessa alimentação saudável. Não é? O corpo é o templo do espírito. Eu não posso descuidar dele colocando qualquer coisa para dentro. A gente tem que ter uma alimentação boa, saudável, que dê saúde para o nosso corpo. Né? A questão das fontes de energia, hoje é inegável, gente, está aí a olhos vistos. Não é? A gente não pode mais depender ou cultivar apenas fontes de energias que não são renováveis, que não são energias limpas. Né? Cada vez mais a gente vai falar usinas de energia eólica, campos de produção de energia solar, energias que não dependem, né, da exploração econômica de reservas, que estão disponíveis no nosso próprio sistema biológico. Toda a questão que a gente vê envolvida, né, em algumas regiões do nosso planeta, vejam lá o Oriente Médio. Obviamente que os conflitos que existem ali são culturais, religiosos, históricos, né, da questão entre aqueles povos, mas é inegável que existe um componente econômico, um interesse econômico, porque ali é o maior campo de produção de petróleo. Então, existem muitos interesses ali defendendo lados, estimulando guerras e animosidades entre os povos. Obviamente que a gente não pode desconsiderar isso, tá? A proteção aos animais. Então, os animais não são seres que estão sobre a nossa responsabilidade para a gente fazer o que quiser com eles. Eles fazem parte da cadeia também de vida do nosso planeta. A proteção dos animais é um sinal de que a gente está se alinhando com ideais da nova era. A inclusão das minorias, o respeito às minorias. Você não precisa concordar com o que o outro pensa, mas você tem que aceitar, respeitar e, segundo Jesus, amar aquele que é diferente de você. Tá? Eu acho que as coisas estão ficando mais claras ao longo do tempo. As diversas formas de minoria vão se expressando e a gente vai ter que saber lidar com essa inclusão e o respeito de todas elas. Né? A sustentabilidade. Então, né, sinto dizer, mas se você ainda não pensou, o que você faz na sua casa com o seu lixo? Você consome, você produz muito lixo. O que você faz com o lixo? Você joga a latinha fora do carro? Né? Você polui o ambiente por onde você passa? Ou você vive uma sustentabilidade já na sua vida? Se preocupe com isso. O futuro da Terra será assim. A gente vai ter que se ligar nesses temas, porque eles são os temas do futuro. A tecnologia tem que ser usada a nosso favor. É muito bom a tecnologia. O celular na nossa mão pode fazer coisas maravilhosas, mas ele pode também nos desconectar totalmente da vida. Né? Por outro lado, a gente vai ver mudanças nas relações internacionais. Tá? Imagine uma Terra
como um mundo de regeneração, vivendo as mesmas relações internacionais que a gente tem hoje, de exploração econômica, de guerras, de domínio, de brigas. Claro que isso vai ter que mudar. Está meio longe, eu digo, né? Concordo com vocês. Mas a gente vai chegar nesse ponto. As relações interpessoais, a maneira como eu encaro a pessoa que trabalha comigo, a maneira como eu encaro a pessoa que é meu familiar, a gente tem que rever, a gente tem que viver em equilíbrio os nossos núcleos. As próprias relações intrapessoais, ou seja, como eu vivo comigo mesmo. Será que eu cuido de mim? Eu tenho preocupação com a minha vida interior, com o meu autoconhecimento, com o meu desenvolvimento espiritual, com a minha iluminação interior, né? A minha lâmpada está acesa. Eu me preocupo com isso? Ou eu vou vivendo para ganhar dinheiro, para viver e simplesmente chegar lá no fim e falar, opa, já acabou? E é lógico, finalmente, as relações com Deus. Como que nós nos relacionamos com o Criador? Tem gente que não está nem aí. Mas num mundo regenerado, isso é um fator extremamente importante. Jamais a gente vai poder desconsiderar isso. Faz parte da nova era, dos novos valores da nova geração. Então, queridos, né? Basicamente encerrando aí as nossas reflexões, lembram das 10 virgens? 10 eram sábias ou prudentes. 10 eram tolas ou imprudentes. Então, para a gente entrar na festa, para a gente entrar no reino dos céus, porque Jesus começou colocando assim, para a gente permanecer na terra regenerada, na terra desse mundo de regeneração, a gente precisa se preparar. Não adianta sair correndo na última hora querendo comprar o óleo. A gente tem que se preparar agora. Por isso que é uma parábola de vigilância. Por isso que as 5 virgens foram prudentes. Não existe amadurecimento instantâneo. Então, nossa, vai vir amanhã começa o mundo de regeneração. Amanhã é a seleção de quem vai ficar e quem não vai ficar na terra. Então deixa eu lá fazer a minha prece, deixa eu orar, deixa eu beijar minha mãe e meu pai, deixa eu amar todo mundo agora, na véspera. Não existe. Não existe amadurecimento instantâneo. É um caminho de vida. Né? Será que houve egoísmo? Então, por parte daquelas virgens prudentes, quando as outras disseram assim, me dá um pouquinho do seu óleo, elas falaram assim, não, o óleo é meu, a luz é minha, o esforço foi meu de trazer o óleo. E na vida é assim, eu posso estar com a pessoa do meu lado, parente, a pessoa que eu amo, eu vou fazer o possível para fazer com que ela melhore, se eu acho que eu consigo ter essa visão mais ampla do que ela, mas eu não posso dar o que eu conquistei para ela. Ela que tem que realizar o processo dela. Ninguém vai evoluir e se iluminar por ninguém. Então não houve egoísmo das virgens prudentes. Elas não podiam dar mesmo esse óleo. Tá? A iluminação interior é uma conquista pessoal. Será que o noivo, uma perguntinha boa, o noivo não foi duro demais em não deixar as outras 5 entrarem? Porque elas foram, compraram o óleo, bateram na porta e disseram assim, Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E ele falou assim, não vos conheço. Parece duro, não é? E será que significa isso, né? Então a gente quer ficar na terra, no mundo de regeneração, mas se de repente a gente não tiver esse preparo e esse merecimento, e a gente estiver diante de Jesus e falar assim, Jesus, me deixa ficar. Ele vai falar assim, não vos conheço. O que será que é preciso para que o noivo conheça a pessoa que vai entrar na festa? Depende do noivo? Não. Será que nós estamos vigilantes, meus amigos? Porque esse alerta de vigilância foi dado por Jesus pelo menos 3 vezes no sermão profético. Ele diz assim, olha, fique atento, ninguém sabe a hora, esteja vigilante. Será que nós estamos? Ou a gente está vivendo a nossa vida assim, imagina, não vai acontecer nada, vamos viver, vamos
usufruir a vida do melhor jeito possível, não importa se eu estou poluindo o planeta, se eu estou magoando as pessoas, se eu estou roubando, se eu estou... Não é isso que a gente está vendo? Não é? Se eu quero tantas facilidades rapidamente, é porque eu quero viver agora, com toda essa facilidade. Será que nós estamos nos preparando adequadamente para não ficarmos sem óleo? O momento vai chegar. Às vezes é à meia-noite, quando a gente não está esperando. Será que nós que estamos aqui, frequentando a casa espírita, ou qualquer lugar, né, que se fale a respeito do bem, do amor, não importa a religião, será que nós estamos nos preparando para essa fase? Estamos vivendo a fase. Os brotos da figueira estão brotando. A gente está vendo tudo que Jesus predisse acontecer. Vai chegar a fase da transição. Entrar na festa, meus amigos, nessa visão de transição planetária, significa permanecer na Terra regenerada. Então, a festa é essa, é o mundo de regeneração que chegou. Participar dessa festa significa ficar na Terra e não ser enviado para a reencarnação em outros mundos. Como foram os exilados de Capela, que o Emmanuel nos fala, né? A porta fechada vai significar exatamente isso. Olha, a seleção, aqueles que estão alinhados com os valores dessa nova era, dessa nova vida que vai acontecer na Terra, não duvidem disso. Esses ficarão, esses entrarão na festa. A minha indicação de leitura a respeito desse tema são 2 textos espetaculares. O primeiro é o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda. E o segundo, né, mais importante, quem sabe ainda, é o texto de Allan Kardec na Gênese, último capítulo da Gênese, capítulo 18, chamado Sinais dos Tempos. Existe ali todas as informações que a gente precisa saber a respeito dessa fase. Daria um estudo a mais até do que isso, não foi o nosso propósito nessa manhã. Eu espero, meus queridos, que a gente consiga fazer essas reflexões hoje e daqui para frente, para sempre, não é? Como que eu estou me preparando, não porque eu quero ficar, mas para a gente ser uma pessoa melhor. Tudo evolui, tudo progride, a gente também tem que ir nesse sentido. Espero que essa parábola das 10 virgens possa nos localizar de que lado nós estamos ficando. Se estamos sendo prudentes ou se estamos sendo tolos. Quero desejar uma ótima manhã de domingo, boas reflexões para todos nós. Obrigado pela atenção, muita paz.